Ora viva, muito bom dia. Chegamos para a edição do dia considerado o mais produtivo da semana, quarta-feira. Eu sou a Iracema Arnaldo e estarei consigo ao longo das próximas 2 horas. Este é o seu magazine Manhã Girassol, que lhe dá toda a informação importante para orientar o seu dia. Estamos aqui, mas também poderá ouvir-nos na rádio, na 102.7, daqui a pouco. E pode seguir-nos também nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Somos uma multiplataforma de comunicação que integra ainda o Gira Notícias, o nosso portal de informação online. Vamos juntos, até bem perto das 9 da manhã, o Manhã Girassol já está no ar. Bom dia, Girassol. Venha connosco e saiba o melhor caminho para se deslocar nesta quarta-feira, como já fiz referência. É o dia considerado o mais produtivo da semana. Informação sobre o trânsito com Simão João. Vamos à rua manter contacto com Simão João, que a qualquer momento vai aparecer na tela. Aí está o Simão João. Simão, muito bom dia, meu colega. Boa quarta-feira para ti. No ponto em que te encontras, dá para perceber que o trânsito a esta altura está fluido, não há congestionamento. Exatamente, Iracelma, bom dia para si e bom dia também para quem nos acompanha. Estamos na zona do Futungo, no município de Belas, para constatar de facto como está o trânsito e, como disseste, está de facto fluido, e é isso que nós vamos dar a ver aos nossos telespectadores. Podemos aqui observar que nessa altura, para quem vem da zona do Benfica, o trânsito está ligeiramente fluido, muitas viaturas já presentes nesta altura para chegarem até o seu local de trabalho. E quem está a vir, por exemplo, também da zona da Multiperfil e quer descer aqui para as bandas do Benfica em direção, ou melhor, para a banda do Futungo em direção à zona do Benfica, também faz-se de forma fluida. As que estão a vir do centro, ou seja, da zona do Benfica em direção ao centro da cidade, também o trânsito está ligeiramente fluido, anda-se sem grandes constrangimentos, sem embaraços no trânsito nesta altura. Algumas viaturas também paradas, eventualmente alguma avaria ou à espera de alguém, que também pode criar algum obstáculo na via. Isto porque nessa altura o trânsito ainda está fluido. São 7 horas da manhã, com certeza dentro de mais 30 minutos as coisas poderão estar mais complicadas para quem está a sair do Benfica em direção ao centro da cidade. Mas por agora recomenda-se nessa altura o trânsito aqui na zona do Futungo sem constrangimentos nenhum. As viaturas circulam à vontade por esta altura. Algumas ainda com as luzes acesas, tendo em conta também que o clima ainda está nublado, não é? O Rei Sol ainda não deu o ar de sua graça, daí então a presença das luzes de algumas viaturas que nesta altura circulam aqui na zona do Benfica, na zona do Futungo, melhor, em direção ao centro da cidade. São muitas as viaturas que descem também para o Benfica, mas deste lado, sentido para o Benfica, nota-se que está muito mais fluido o trânsito automóvel por esta altura. Não há qualquer embaraço para as viaturas que descem para o Benfica. As que estão a sair do Benfica em direção ao centro da cidade, já começa a se notar também muita presença de viaturas. Os azuis e brancos aqui também, esta é uma paragem específica dos mesmos, já fazem o ar da sua graça também. Aqui está este outro ângulo de quem está a vir, por exemplo, da zona da Multiperfil, está a descer para o Benfica. Vê-se que não há constrangimentos nenhum. O que se verifica também são as pessoas que continuam a atravessar a via, mesmo com a existência de pedonal, colocando sempre em risco as suas próprias vidas. A pedonal não está muito distante de nós, mas ainda assim vê-se que as pessoas preferem fazer a travessia passando sobre as barreiras de betão que está aqui colocada para desviar então aquilo que é o trânsito rodoviário. Está o trânsito fluido para quem está a descer para o Benfica, como para quem vem
em direção ao centro da cidade, porque aqui na zona do Futungo, particularmente neste ponto em que nos encontramos, normalmente por volta das 7h30, quase 8 horas, as coisas ficam realmente apertadas, fica muito embaraçado o trânsito, daí então que se recomenda que as pessoas, os automobilistas, comecem a sair a partir de agora, sobretudo aqueles que vivem na zona do Benfica, porque, por exemplo, as pessoas que vivem nos lados do Ramiro, fica muito mais difícil que aí não sair agora, porque com certeza vão encontrar muitos constrangimentos. Mas por enquanto aqui no Benfica, ou seja, na zona do Futungo, recomenda-se o trânsito, não há constrangimentos, mas pode ficar apertado dentro de mais alguns instantes. Iracelma. Muito bem, Simão João, e a primeira fotografia sobre a mobilidade rodoviária na zona do Futungo de Belas. Vamos continuar a olhar para a movimentação rodoviária, agora com suporte do CISP. Vamos olhar para outros pontos da cidade capital. Temos a esta altura imagens da zona do São Paulo, onde o trânsito também faz-se tranquilamente a esta altura. Não há congestionamento, não há constrangimentos para todos aqueles que trafegam a esta altura neste ponto do município do Sambizanga. Na Avenida 21 de Janeiro o cenário já está crítico, o trânsito já está carregado, trânsito lento, lentinho a esta altura. Os automobilistas vão no anda para anda. Paciência nesta altura é o que recomendamos no sentido do nosso centro em direção ao Rocha ou até mesmo ao aeroporto. Já no sentido Gameca em direção ao Benfica, o trânsito está favorável, é só escorregar a esta altura, é só deslizar. Vamos a seguir para um outro ponto nesta quarta-feira. Estamos a ver imagens da Avenida de Olinda Rodrigues, onde o trânsito já está a ficar carregado. Já há um engarrafamento, pelo menos daquilo que nós conseguimos observar, tanto na via principal como também na via de serviço na de Olinda Rodrigues, isto no sentido Congoleses, em direção ao 1º de Maio. Na Pedro de Castro, Vanduneloi, estamos a dar-lhe a ver imagens já do Golfo 2, onde o trânsito faz-se numa boa neste exato momento. Para quem sai do Golfo 2 em direção à zona da Camama, está tranquilo, está favorável a esta altura. É só deslizar, é só escorregar, é tempo para os automobilistas aproveitarem. Vamos olhar para um outro sentido. Temos aqui a rotação da câmara do CISP para nos dar um outro sentido nesta quarta-feira. Para quem está no Golfo 2 em direção à Viana, o trânsito também está favorável, faz-se numa boa, faz-se tranquilamente. Há uma movimentação intensa de pessoas e também de azuis e brancos, mas sobre a circulação rodoviária a esta altura é só aproveitar, é só escorregar. E vamos deixar a rua. Vamos conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nesta quarta-feira. É na capa do Jornal de Angola, onde vamos começar esta ronda, que traz em destaque o Presidente da República na recepção aos campeões de África. Vocês são o modelo a seguir. Os nossos jovens e as crianças inspiram-se nos vossos feitos. Comissão para a Política Social aprecia a proposta de alteração do diploma. Lei sobre religião garante igualdade e não discriminação. Ministro do Estado para a Coordenação Económica Executivo prevê autossuficiência em 2026 na produção de carne suína. Próximo mês, salário mínimo aumenta para 100.000 kwanzas, também na capa do Jornal de Angola, na edição de quarta-feira. O jornal O País em Moçambique titula: Qatar e Moçambique selam parceria de 20 bilhões de dólares. O acordo abrange um vasto leque de áreas prioritárias para o governo moçambicano, nomeadamente agricultura, pecuária, pescas, petróleo e gás, energias renováveis, construção de estradas, caminho de ferro e centros logísticos, bem como a edificação de escolas, habitações sociais e unidades hospitalares. Ainda na capa do jornal O País, empresa suspeita vence concurso público avaliado em 130 milhões de meticais. Estamos agora na imprensa portuguesa, precisamente na capa do jornal O Público. Telemóveis nas escolas, diretores reagem a sanções
Proibir não rima com educar. Prisões estão a funcionar com menos 2.000 guardas do que o previsto. Guardas prisionais de baixa variam entre 14% e 17% do total. Serviços apertam a fiscalização. Banca Portuguesa com menos incentivos para subir juros de depósitos, também na capa do Público em Portugal. O jornal O Globo escreve medidas cautelares. Moraes determina que Polícia Penal do DF monitore Bolsonaro em tempo integral. Ministro do Supremo Tribunal Federal considerou que há renovado risco de fuga do ex-presidente. São 7h10. Vamos pela primeira vez a Girassol FM. Temos conexão com a Janete Meio-Dia, que vai dizer-nos como estão as coisas nesta quarta-feira no Bom Dia com Energia. Janete, muito bom dia, minha colega. Boa quarta-feira. Bom dia, Iracelma. Bom dia, Regi. Bom dia a todos os telespectadores. Bom dia também aos rádio ouvintes. Exatamente. Boa Chegou o momento para ti também, minha colega. Não percebi. Boa quarta-feira para ti e para os rádio ouvintes. Muito obrigado, igualmente. Chegou o momento de levarmos a rádio à TV e de trazermos a TV à rádio. Sim, sim, esta conexão permanente, não é? Queremos sentir a esta altura a energia dos 102.7, manter contacto com os nossos rádio ouvintes, com a Janete Meio-Dia, que está na condução deste programa, nesta quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. Exatamente, considerado o dia mais produtivo da semana, e nós estamos aqui sempre a produzir com muita energia, com muito carinho, com muita alegria. Muita alegria. Alegria e energia é o que não falta. Com e no certeza. Bom Dia com Energia. Não tem como boa faltar. Música, palavra, música, música, palavra. Exatamente, Iracelma. Eu deixei aqui uma curiosidade para partilhar neste momento. Foi num dia como hoje, no longínquo ano de 1955, que foi publicado pela primeira vez o livro dos recordes, o Guinness Book. A publicação aconteceu a 27 de agosto daquele ano na Grã-Bretanha, mas o Guinness surgiu assim de uma conversa de duas pessoas que decidiram fazer caça, foram para a floresta e surgiu a curiosidade de saber qual era o pássaro mais rápido da Europa. Okay. E porque nenhum livro tinha a resposta, então deixa-me ver aqui, o Sir Hugo Beaver, um anglo-sul-africano, entendeu que um livro com curiosidades de género seria interessante. Então publicou a primeira edição com 198 páginas a 27 de agosto de 1955. E no Natal daquele ano já era o livro mais comercializado na Grã-Bretanha. Opa! As curiosidades, não é? A história que o tempo não apaga. Exatamente. E o livro continua famoso até hoje. Quando queremos saber sobre os recordes mundiais, é só recorrer ao Guinness Book. Lá encontramos inúmeras informações. Exato. Encontramos inclusive um nome angolano. Sim, deve ser aquele rapaz que conseguia colocar... Exato, o Chiquinho. Uma lata de refrigerante. Ficou conhecido como o homem da maior boca do mundo. Exatamente. Por acaso o rapaz já partiu para outra dimensão. Exatamente, isso foi em 2023. Muito bem, Janete. Assistam as coisas no Bom Dia com Energia. Estamos aqui com muita energia. 102.7. Com esta energia que chega aqui também à televisão, não é? E nós já voltamos a qualquer momento, Janete. Daqui a pouco, mas antes de ir a uma nossa adivinha do dia. Vamos a ela? O que é que nunca passa por nós, mas está sempre à nossa frente? Será a nossa sombra? Olha, já alguém disse sombra, disse nariz, acento agudo, a letra A, olhos, testa, o futuro. O Manu na Regi diz que é o salário, não sei. Isto aqui é do Manu, não tem nada a ver comigo. Ok. Eu chutei a sombra. Tá bem. Vai lá. No fim do programa vamos saber se está certo ou não. Eu estou aqui a apontar todas as respostas. Vou incluir o salário porque a sombra já está. Tá bem, Janete, até já. Até já, bom dia com energia. Bom dia com energia para ti também, Janete, meio-dia. E nós aqui são 7h14. Temos atualidade no Manhã Girassol. O Executivo vai atualizar a partir de 16 de setembro de
de 2025 o salário mínimo nacional para 100 mil kwanzas, medida que abrange as grandes e médias empresas. A decisão consta do Decreto Presidencial número 152/24 de 17 de julho e resulta dos trabalhos do Grupo Técnico para o estudo da evolução do salário mínimo nacional. Segundo o diretor nacional do Trabalho, Blanche Chendovava, a medida é obrigatória, mas o valor de 50 mil kwanzas mantém-se inalterado para as microempresas e startups, onde se aplica também aos trabalhadores domésticos. Para esse tipo de situações, nós temos, por via da Inspeção-Geral do Trabalho, medidas legais que visam a garantir que a empresa pratique o salário mínimo nacional, como também tem as devidas penalizações que serão aplicadas a estas. Porém, é importante dar nota de que o salário mínimo de 100 mil kwanzas é aplicável para as grandes e médias empresas, as micro e startups, onde também estão incluídos os trabalhadores do serviço doméstico, têm a possibilidade de praticar um montante mínimo correspondente a 50 mil kwanzas. O responsável esclareceu que as empresas que aleguem incapacidade de praticar o novo salário mínimo nacional devem apresentar os pedidos ao órgão de tutela, mas frisou que, nos casos em que se comprovar viabilidade, as autorizações serão recusadas, tal como aconteceu com 10 solicitações indeferidas por se comprovar capacidade de se praticar os salários na ordem dos 100 mil kwanzas. E nós recebemos, sim, a nível nacional, um total de 93 pedidos de autorização para a prática do salário abaixo do mínimo nacional. Destas empresas que fizeram a solicitação, registrou-se 29% destas correspondem a empresas do setor de segurança. E algumas destas empresas, um total de 10, foram também alvo de inspeção no âmbito da Operação Trabalho Digno, desenvolvida pela Inspeção-Geral do Trabalho em todo o território nacional, e verificou-se que estas empresas que solicitaram autorização para a prática do salário abaixo do mínimo tinham condições para pagar o salário mínimo nacional. Por sua vez, o secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores Angolanos, José Laurindo, destacou que a atualização confirma o compromisso do Executivo enquanto parte signatária das conversações. Todavia, avançou que acompanha a efetivação da medida. Todo mês de fevereiro já essa mudança, portanto, é nota positiva e que, como digo no outro ciclo, nós aqui estamos a representar as centrais sindicais, tanto a UNTA, a Confederação Sindical, a CGCIRA e a Força Sindical. Tanto nem sempre a flor do feijão é feijão, não é? Pode vir a geada, pode vir a chuva com granizo e ficamos na flor do feijoeiro, não no feijão. Queremos ver o feijão, tanto estou a dizer que queremos ver que no mês de setembro terminado, porque determina que a partir do dia 16 entra em vigor. José Laurindo apelou ainda aos trabalhadores a efetivarem suas denúncias sobre eventuais violações relacionadas aos pagamentos de salários. Certeza absoluta, pelo menos eu que falo, tenho conhecimento que a empresa de segurança que ainda paga 25, 30 mil kwanzas. Mas não cabe a mim fazer essa denúncia, sabe, o trabalhador, fazer essa denúncia a uma instituição, não é? E para nós fazermos encaminhar. Executivo angolano fixa salário mínimo nacional em 100 mil kwanzas para grandes e médias empresas a partir de 16 de setembro. E a empreitada de construção das vias de acesso ao mercado do quilómetro 30 e do Centro Logístico de Distribuição Claude vai arrancar nos próximos tempos. Nesta terça-feira aconteceu o ato de consignação, orientado pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, que, na ocasião, fez uma visita de trabalho às obras de alargamento do troço Catete-Cabala até a Muxima, na província de Icolibengo. A partir deste ano, as vias de acesso ao mercado do quilómetro 30 vão começar a ser intervencionadas. Ouvidos pela rede Girassol, os munícipes afirmaram que esta é uma obra há muito esperada. Muitos benefícios, sim, senhor, porque esta via, quando cai chuva, é uma área péssima em que as viaturas não conseguem entrar. Com este projeto de asfaltar a estrada, vai ajudar bastante. Era muito descongestionamento que se via
a via da estrada para entrar para o mercado do 30 e para entrar também junto de outras fábricas que estão aqui próximo. Porque a via de acessos vai nos facilitar transitar dos nossos bairros ou das nossas localidades até o mercado do quilômetro 30, a fim de fazermos as nossas compras ou fazermos os nossos passeios, que é benéfico. O ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, testemunhou nesta terça-feira o ato de consignação para o início da obra do mercado do quilômetro 30 e centro logístico de distribuição. Lançamos a obra hoje, saímos aqui com a responsabilidade de termos esta obra de consignação das vias do acesso ao Clódia ao quilômetro 30, num prazo máximo de 8 meses, mas nós também já pedimos para a redução deste prazo de 8 para 6 meses. Vamos utilizar a estrada em betão em parte desse mesmo troço, ou seja, o troço onde é que teremos mais tráfego intenso, vamos usar betão, que nós chamamos pavimento rígido, e o resto vamos fazer com asfalto normal. Entendemos que com esta via vamos melhorar a vida dos cidadãos, a vida do comércio local e vamos até contribuir para o desenvolvimento da produção nacional. Na ocasião, o governador da província de Quaulibengo, Auxílio Jacob, falou dos benefícios desta obra para a população. O que o senhor ministro veio fazer aqui foi o lançamento da pedra sobre uma estrada extremamente importante, que é aquela que tem bifurcação com 2 espaços de intensidade comercial, como é o Clode e o Mercado 30, para descongestionar a pressão sobre a 230. Uma boa nova que é estudos que vão ser feitos para construir a portagem no Kifangondo. Nós, se conseguimos colocar uma portagem no Kifangondo, vamos conseguir regular a manutenção da estrada 110, que vai ser lançada agora também dentro de dias. O primeiro troço que sai do Kifangondo até aqui Lunda vai arrancar as suas obras nos próximos tempos e nós vamos ter uma circular grande em Quaulibengo. E quiçá, com melhores acessos, nós podemos ter também a redução dos preços. Da parte do ministro ficou a promessa da construção de uma via direta que vai permitir a ligação ao município do Sequel. Saímos daqui estabelecido o compromisso que na sequência a mesma empresa cá está a fazer o levantamento já para a intervenção nesta ponte, permitindo a ligação para o Sequel de forma mais fácil. O ato de consignação ficou marcado pela visita às obras da estrada Catete, Cabala até a Mushima, bem como as construções de infraestruturas rodoviárias de acesso ao Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. E 13 pessoas morreram vítimas de cólera no mês de julho deste ano. No mesmo período foram registrados 622 casos. Os dados foram apresentados na 7ª reunião da Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros, orientada pela Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança. O relatório de balanço da Comissão Nacional de Luta contra a Cólera refere que no mês de julho 13 pessoas perderam a vida em consequência da doença, que ainda constitui preocupação para as autoridades sanitárias. As províncias de Luanda, Huila, Lunda Norte e Kwanza Sul lideram os dados de um total de 622 casos positivos de cólera contabilizados no 7º mês deste ano. Estamos com uma tendência tanto decrescente do número de casos e óbitos. Dizer que no mês de julho nós tivemos 622 casos contra 3 óbitos. Ontem nós tivemos, portanto, 9 casos em todo o país e nenhum óbito. Quer dizer que estamos há cerca de 2 meses com essa tendência decrescente. A taxa de letalidade global por cólera em julho de 2025 foi de 2%, o que representa um aumento de 1,4% em relação ao mês de junho. O secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Alberto Pinto de Sousa, explica que as zonas de garimpo constituem preocupação por esta altura, tendo em vista a exposição de que estão sujeitas as pessoas que lá se encontram. Bom, nós estamos com algumas preocupações, nomeadamente em relação ao Lunda Norte, ao Huila e o Uís, e principalmente com focos localizados em áreas de garimpo,
Como sabem, as áreas de garimpo têm uma elevada mobilidade, contudo, portanto, as comissões provinciais e também municipais estão a encetar esforços no sentido de conter a transmissão e os resultados têm sido, portanto, razoáveis. Portanto, por um lado, reduzir a mobilidade dessas pessoas, são de áreas de garimpo, têm uma elevada mobilidade, o que dificulta, às vezes, ações de combate à cólera. Estamos a fazer intervenção multissetorial e vamos continuar a trabalhar nesse sentido. Refira-se que no quadro da resposta ao surto foram distribuídos materiais médicos e kits de combate à cólera para as províncias afetadas, bem como aquelas que fazem fronteira com áreas de maior risco, disse nesta terça-feira Carlos Alberto Pinto de Sousa, secretário de Estado para a Saúde Pública. E mais de 2.000 pessoas beneficiaram de consultas gratuitas de medicamentos na Feira da Saúde da povoação de Camulemba. No município de Quilengues, na feira promovida pela administração municipal, foram realizadas consultas de medicina geral, pediatria e ginecologia, entre outras. Mais de 2.000 pessoas beneficiaram de consultas gratuitas na Feira da Saúde da povoação da Camulemba, no município de Quilengues. Na feira, promovida pela administração municipal, foram realizadas consultas de medicina geral, pediatria, ginecologia, entre outras, a crianças e adultos e também distribuídos medicamentos. É uma valia e veio ajudar a população porque nessa altura a população anda muito com enfermidade de paludismo. Ficamos tão muito agradecidos pela esta posição do governo. Trouxeram o medicamento para nós, estamos doentes. Vim levar o meu neto, que é órfão, está doente esses dias. Nós não tínhamos condições de tratar, o governo pensou isso para prevenir a doença. Nós agradecemos. Este idoso, que há vários anos não efetuava uma consulta, elogia a iniciativa. Já fiz consulta, já fiz tudo. Agora estou a ir para seguir apanhar dois balões de solo por causa da tensão que está baixa. Agradecemos. Se continuamos assim, estamos bem. Enfermeiros, técnicos e médicos voluntários de várias especialidades trabalharam na feira durante 2 dias. É prazeroso porque nós estamos aqui para oferecer saúde, para dar assistência médica a todos quantos esperavam, né, por um médico, nunca tiveram contato com um médico e hoje têm a oportunidade de fazer consulta com o médico, fazer análises que nunca fizeram. Eu acho que está a ser muito bom para a população, para a comunidade. As autoridades locais, as promotoras da feira, fazem balanço positivo e garantem que outras localidades serão beneficiadas. Para nós o balanço é positivo e atividade como essa vai continuar nos próximos dias. Para outros cantos, vamos olhar para outros cantos, como Impulo, como Dinde e também o casco urbano mesmo da própria sede de Quilengues. Isso é que nós queremos, né, colocando os serviços mais próximos do cidadão. Só o serviço prestado pelo centro de saúde que temos aqui não basta. Então, vamos continuar a fazer esse trabalho, vamos continuar a criar outras condições para o bem da nossa população. E o combate à prática de defecação ao ar livre é uma das apostas do Governo Provincial de Benguela. Para o efeito, deu início nesta terça-feira a formação de saneamento total, liderada pelas comunidades e escolas, em parceria com o Unicef. De acordo com dados apresentados pelo Governo Provincial, Benguela tem uma taxa de mais de 60% no que a prática de defecação ao ar livre diz respeito, fator que pode despoletar em problemas de saúde pública. Preocupado com a situação, o Governo Provincial dá corpo ao projeto Saneamento Total, lançado em 2024 na província de Benguela. Nesta terça-feira, o governador provincial procedeu à abertura da formação em saneamento total, onde estarão envolvidas as comunidades e as escolas. Na ocasião, Manuel Nunes Júnior apresentou os objetivos do projeto. Uma melhoria da qualidade de vida das comunidades destes municípios,
uma evolução dos indicadores de saúde pública, um melhor acesso a soluções de saneamento seguro e melhores práticas de higiene que sejam sustentáveis. Como já referi, este programa vai ser complementado pelo Programa de Saneamento Inclusivo do Ministério da Energia e Águas, que é um programa que tem o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e que vai complementar muito seriamente e muito estruturadamente tudo aquilo que nós havíamos já previsto aqui para a nossa província. O governante quer que o índice elevado de pessoas que defecam ao ar livre reduza substancialmente, pelo que tal propósito só será possível com o envolvimento das comunidades. Vamos igualmente reforçar o papel das escolas como verdadeiros centros de transformação social. Vamos envolver igualmente as autoridades tradicionais, os nossos sobas. Vamos envolver as autoridades religiosas, que têm voz de autoridade moral, para mobilizar consciências e transformar alguns maus hábitos que, infelizmente, ainda estão enraizados e que têm sido os vetores de epidemias que causam vítimas no seio da nossa população. Lançamento do projeto Saneamento Total em parceria com a Unicef, que tem o financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento e está orçado no valor de 150 milhões de dólares para um período de 2 anos, que compreende várias fases, que passa pela construção de latrinas, a construção de centros de tratamento de águas, entre outros. No universo dos 100% dos alunos inscritos nos exames nacionais da 12ª classe, apenas 91,1% realizou o exame. E deste número, 28% foram reprovados, 31% foram ao recurso e mais de 41% foram aprovados. Dados que, segundo o Ministério da Educação, superou a expectativa em comparação com os anos anteriores. Dados do Ministério da Educação indicam que, do total, 8,9% desistiram, enquanto 91,1% realizaram as provas, das quais 28% reprovaram e 31% foram ao recurso das notas. Durante a apresentação dos resultados, o diretor-geral do Instituto Nacional de Avaliação e Desenvolvimento da Educação, INAD, Diassala Jacinto, destacou que o desempenho dos estudantes superou as expectativas em comparação com os anos anteriores. Contudo, sublinhou a necessidade de aprofundar a investigação sobre as causas dos resultados negativos. Bem como a gestão de toda a cadeia logística, desde a produção, isto é, a impressão dos enunciados, isso nós chamamos de instrumentos de avaliação, a sua distribuição portanto, nas 21 províncias e distribuição com a máxima segurança possível. Como sabem, esses instrumentos são sensíveis, requerem um acompanhamento rigoroso e um sigilo, portanto, ao mais alto nível para evitar justamente extravios e fuga de provas. Portanto, esses aspectos todos foram cautelados no sentido de termos criado condições para, neste ano letivo que findou, 2024-2023, pudéssemos passar para a terceira fase da generalização e aqui, em particular, generalizar os exames na 12ª classe. O Ministério da Educação informou ainda que foram registadas 715 reclamações, maioritariamente relacionadas à discordância das notas atribuídas e que já estão a receber o devido tratamento. Das 715 reclamações que nós recebemos, estivemos a dar tratamento, estamos a fechar o processo hoje, a equipa técnica, porque devemos divulgar estes resultados com os resultados do recurso e da segunda chamada. A maior parte delas era porque não concordavam com a nota, porque as notas saíram relativamente baixas. De acordo com o Instituto Nacional de Avaliação e de Desenvolvimento da Educação, o processo contou com a participação de 3.000 agentes de educação, entre professores e auditores, que garantiram a transparência e lisura dos exames, onde, para a correção de provas, foi utilizado um sistema digital que impedia a identificação do estudante e, sem recurso, à inteligência artificial para a correção das provas.
25 estudantes angolanos partem no dia 6 de setembro próximo para a Hungria, onde vão frequentar a universidade. São estudantes que foram selecionados ao abrigo do memorando assinado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério dos Negócios Estrangeiros húngaro. A reunião de despedida aconteceu nesta terça-feira aqui em Luanda. Todos os anos, em agosto, a Embaixada da Hungria realiza cumprimentos de boas-vindas aos estudantes finalistas. O momento serve também para as despedidas dos novos estudantes. Os jovens que vão agora começar a nova jornada acadêmica falaram de como foi todo o processo e estão prontos para os desafios que se impõem. Foi um processo desafiador, porém expectante, positivo, porque no final acabamos tendo a sorte, a oportunidade de conseguir a bolsa. Nada é fácil e ser positivo, porque todo o processo tem altos e baixos, né? Então acreditar que é possível e não desistir. Mais do que falar é fazer. Não foi assim tão complicado, né? Embora com muita correria, mas deu para gerir e seguir aquilo que era a orientação, tanto do INAB como os e-mails que recebíamos da estipêndio. Com Deus conseguimos fazer tudo. Vou fazer economia, contabilidade e gestão propriamente. O quesito adaptação será um pouquinho difícil e é mais para isso que nós estamos aqui, né? Para facilitar a adaptação, uma vez que é um país de uma língua nova, com uma cultura totalmente diferente. Então nós estamos aqui como associação, não apenas como vice-presidente e diretor da área acadêmica, estou aqui também a representar a associação que visa amenizar esse processo, ajudar que os colegas sejam todos sucedidos, né? Todos tenham todos sucesso nessa caminhada, pois o sucesso é coletivo, não individual. Então vai servir para eles, vai servir para nós como associação e principalmente para o país Angola. O diretor-geral do INAGB disse que no quadro do programa de bolsas de estudos, até o momento já foram formados mais de 200 estudantes angolanos na Hungria. Nesse projeto vão 31 estudantes que estão selecionados, temos 25 cá em Angola e 6 já residentes na Hungria, cidadãos angolanos residentes na Hungria. Todas as áreas estrategicamente são as áreas STEM, ou seja, das engenharias, matemáticas, estamos a falar de ciências humanas também. Neste programa estamos a falar de um número já que ultrapassa os 200 cidadãos angolanos. Importa aqui dizer que estes estudantes foram selecionados ao abrigo do memorando assinado pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e também o Ministério dos Negócios Estrangeiros húngaros. Em termos de requisitos para candidatar-se à bolsa de estudo, a nível de licenciatura, uma idade até 22 anos, ao nível de mestrado, uma idade até 35 anos e a nível do doutoramento, uma idade de até 45 anos. Devem ter uma média igual ou superior a 14 valores. A viagem para estes novos bolseiros está marcada para o dia 6 de setembro. Olhamos agora para a informação sobre o tempo na cidade capital, que terá um dia com nuvens, passando a períodos de sol. Temperatura mínima de 19 graus e a temperatura máxima de 25 graus. Umidade de 79%. É tempo de intervalo no Manhã Girassol. Regresse connosco. Até já. Ao encontro do nosso colega Simão João, onde ele se encontra para nos dar informações detalhadas sobre a mobilidade rodoviária em um ponto da cidade capital. E o Simão já está na tela. Simão João, uma vez mais, bom dia, meu colega. Vamos à informação sobre o movimento rodoviário aí onde te encontras. Exatamente, Iracelma, o movimento rodoviário agora aqui na zona da Vila da Gamec, sentido para quem está a sair do Futungo em direção ao Golf 2. Vamos imediatamente mostrar como está o trânsito por esta altura aqui na zona da Vila da Gamec. Neste exato momento, Iracelma, muitas viaturas já presentes para quem está a vir do Golf 2 em direção, por exemplo, à zona do Futungo ou mesmo até ao Benfica. Muitas viaturas já marcam presença nesta altura, o que só aumenta ainda
dizendo que as quartas-feiras normalmente tem sido o dia mais produtivo da semana. São muitos os carros, muitos os veículos que circulam nesta zona da Vila da Gameca. A paragem também está abarrotada dos taxistas azuis e brancos, marcando presença em grande número, e o movimento de cidadãos também é bastante considerável por esta altura. Muitos a fazerem o serviço comercial, vendendo alguns refrigerantes e também alguns pequenos almoços que normalmente tem sido feito por vários trabalhadores que normalmente param nesta zona aqui da Vila da Gameca para fazer diversos serviços. São várias as viaturas que circulam nesta altura em direção à zona do Futungo ou mesmo o Benfica, que optam por esta via para quem está a sair do Golfo 2. Estamos a falar da Avenida Pedro de Castro Vanduna Eloy em direção ao Benfica. São muitas as viaturas que nesta altura estão a circular em sentido de quem está a vir do Golfo 2. Nós vamos, Iracelma, mostrar uma outra panorâmica daquilo que é o trânsito rodoviário neste exato momento na zona aqui da Vila da Gameca. Vamos mostrar agora como está o trânsito para quem está a vir do Golfo 2, ligeiramente carregado, muito apertado por esta altura, o trânsito automóvel para quem está a vir do Golfo 2. Uma imensidão de viaturas, muitos veículos, aqui dá mesmo para nós desenharmos que nem um declive que está aqui com muitas ondas também, tendo em conta também como está feita esta estrada aqui a Pedro de Castro Vanduna em Loi, sentido de quem está a vir do Golfo 2. Muito apertado o trânsito por esta altura, não se sabe de concreto o que está na causa desta imensidão de viaturas. É quarta-feira, é considerado o dia mais produtivo da semana, eventualmente seja em função disto que todo mundo está nesta altura na via, sobretudo para quem está a vir do Golfo 2. Como é possível ver bem lá ao fundo, Iracelma, o trânsito já se faz lá ao fundo. Está difícil a vida, acreditamos nós, para quem está a vir das bandas do Golfo 2 e quer chegar, por exemplo, até aqui à Vila da Gameca. Nesta altura deverão estar a passar a mão sobre a cabeça. Não está fácil para quem está a circular nessas imediações. Muitos há que já estão a optar por desviar para a zona da 21 de janeiro para pegar aí a ex-rotunda da Gameca e safar então para a zona do aeroporto. Mas, Iracelma, está mesmo difícil o trânsito, sentido de quem está a sair da zona do Golfo 2 em direção ao Benfica ou antes mesmo até ao Futungo. Está mesmo apertado, Iracelma. Não se sabe, tal como já aqui eu disse, o que é que está na base deste engarrafamento, e também vê-se muita gente a atravessar a estrada de forma indevida. Aliás, aproveitam que está engarrafado para poderem passar com alguma segurança, porque é difícil também fazer a travessia neste ponto, porque muitas são as pessoas que continuam a não optar pela passagem aqui nesta pedonal em que nos encontramos neste preciso momento. Trânsito literalmente carregado, movimenta-se muito pouco, não há praticamente aqui uma velocidade considerável para as viaturas poderem então circular de forma fluida. Está difícil, não se nota também a presença dos agentes reguladores de trânsito para facilitar naquilo que é a mobilidade ou desvio de percurso, por exemplo. Portanto, aqui está... está difícil para os automobilistas, uma situação complicada para quem saiu nesta quarta-feira. Não vai ser fácil chegar até o local de serviço. São muitos os veículos nesta altura, não se sabe de concreto o que é que está-se a passar aqui na zona da Vila da Gameca. Está assim o trânsito rodoviário neste ponto. Ligeiramente ou literalmente difícil para os automobilistas, Iracelma. Está duro o trânsito na Pedro de Castro Vanduna em Loi. Quem sai do Golfo 12 em direção ao Benfica, aí as imagens, um trânsito completamente carregado a esta altura, não se recomenda. Se vai sair de casa e pretende passar pela Pedro de Castro Vanduna em Loi, então este é o momento de procurar por alternativas, porque o trânsito não está facilitado a esta altura. É na rua onde nós vamos continuar. Agora temos imagens do CISP. Vamos ao primeiro ponto. Nesta quarta-feira, nesse segundo apontamento, estamos a dar-lhe a ver imagens da Rua dos Comandos, onde o trânsito faz-se tranquilamente a esta altura. Trafega-se na normalidade na Rua dos Comandos, no município do Cazinga.
Vamos rumar para um outro ponto. Temos as imagens do CISP agora no centro da cidade, na Mutamba, onde o trânsito também faz-se tranquilamente a esta altura. São 8 horas e 46 minutos. Trafega-se sem grandes constrangimentos na zona da Mutamba, ao pé do governo provincial de Luanda. Já na zona do Maria Pia, o Hospital Josina Machel, ao pé da Assembleia Nacional, esta é a fotografia do trânsito, também desliza-se a esta altura. Os automobilistas vão riscando o asfalto sem constrangimento, sem congestionamento a esta altura, neste ponto da cidade capital. O mesmo não se pode dizer do Hospital da Samba. O cenário está complicado, um trânsito lentinho, completamente carregado. Paciência, o que se recomenda para os automobilistas que estão nesta altura na Estrada da Samba, em direção ao centro da cidade. No sentido oposto, o trânsito faz-se tranquilamente, é só escorregar, é só deslizar. Estamos a dar-lhe a ver imagens da Avenida 21 de Janeiro, onde o trânsito faz-se tranquilamente na zona da cabine. Não há congestionamento, é só escorregar. É o momento de aproveitar 7h48 minutos em todo o espaço nacional. Na Shoprite, isto na Avenida de Olinda Rodrigues, o trânsito está carregado no sentido Shoprite em direção ao 1º de Maio. A coisa começa também a ficar carregada no sentido oposto, Shoprite em direção à Viana. Trânsito completamente lento a esta altura, trafega-se com uma certa lentidão na Avenida de Olinda Rodrigues, Avenida de Olinda Rodrigues, é isto mesmo, na zona da Shoprite, isto nos dois sentidos. Paciência é o que recomendamos aos automobilistas, ou então que procurem alternativas, caso não tenha saído de casa ainda. Conexão com a Girassol FM a seguir. E vamos voltar a invadir a Girassol FM, o Bom Dia com Energia, uma música que eu muito aprecio. Eu gosto desta música, Janete. Bom dia, Iracel, mas bom dia. Sobe um bocadinho o som para Sim, eu preciso curtir esta música. Eu não posso dançar. Pois. Posso? Tenho... Toma. Não consigo. A rádio tem dessas. Esta é a vantagem da rádio, exatamente, não é? E voltamos mais uma vez a invadir o Bom Dia com Energia com esta música que dispensa apresentações aí no prato. Quando são 7h48 minutos, nós caminhamos para a primeira hora do nosso encontro e vocês caminham para a segunda. Exato. Mas a dinâmica do Bom Dia com Energia é esta que nós queremos saber, queremos conhecer, queremos sentir também nesta altura. Exatamente, Iracema. Nós vamos agora começar uma entrevista. Vamos agora conversar com o doutor Lourenço Silva, que nos vai falar sobre cobrança coerciva. O doutor Lourenço é chefe do Departamento de Gestão de Contribuição e Regularização e Cobrança da Dívida. Um bom dia também para o senhor Lourenço Silva. E mais uma vez bem-vindo, não é? Ao Bom Dia com Energia e ao Manhã Girassol também. Muito obrigado. Bom dia aos nossos radio-ouvintes e telespectadores também. Bom dia, doutor Lourenço. Doutor Lourenço, nosso tema é cobrança coerciva. Quando é que se deve adotar a medida da cobrança coerciva? Bom, na verdade, como é do vosso conhecimento, a Segurança Social é de espécie contributiva e é obrigatória, e todos os contribuintes que retêm a contribuição nos trabalhadores devem todos os meses entregar a proteção social obrigatória. Só que acontece que muitas vezes os contribuintes não fazem. E nós, como instituto que gerimos a proteção social obrigatória, precisamos garantir que no final do dia o direito do trabalhador seja salvaguardado. Como a única via para os trabalhadores terem direito ao benefício é por via das contribuições, então há necessidade de nós garantirmos que esses contribuintes tragam as contribuições para a Segurança Social. Só que acontece que muitas vezes existem contribuintes que não manifestam qualquer interesse em regularizar essa dívida, nem de forma voluntária, nem por meio de um acordo. Então, nós precisamos encontrar um mecanismo que leve esse contribuinte a trazer essa contribuição para a Segurança Social. Daí surge, então, o método da cobrança coerciva. E são muitos nessa situação?
Bom, na verdade, esse é um método que o Instituto Nacional de Segurança Social usa para todos aqueles contribuintes que não manifestam qualquer interesse em regularizar a sua situação contributiva de forma voluntária. Então, todos aqueles que insistirem em regularizar a situação contributiva de forma voluntária, nós usamos esse método da cobrança coerciva. Na verdade, a lei diz que se um contribuinte durante 3 meses seguidos não manifesta qualquer interesse em regularizar sua dívida de forma voluntária, essa dívida já pode ser titulada, ou seja, emitido um título executivo. E a cobrança coerciva é sempre dada de início por meio de um título executivo. Eu vou insistir na pergunta da Janete, se são muitas empresas que estão nesta condição no processo de cobrança coerciva. Se a memória não me atraiçoa, na semana passada o Sr. Lourenço informou que mais de 40 mil empresas, se eu estiver errada, por favor, pode mesmo corrigir-me, estão em falta com o Instituto Nacional de Segurança Social. Insisto na pergunta da minha colega, são muitas as empresas nesta altura que estão neste processo de cobrança coerciva? Bom, na verdade, no programa passado nós dissemos que fizemos um levantamento na nossa base de dados e temos esse número de mais de 40 mil contribuintes com dívida, não é? Nesse momento o que nós estamos a fazer é notificar os contribuintes para a regularização voluntária. E todos aqueles contribuintes que nesse processo não manifestarem interesse em regularizar a sua dívida de forma voluntária, aí sim esses vão para a cobrança coerciva. Os contribuintes estão a ser notificados a esta altura, mas nós já estamos no segundo trimestre de 2025. Exatamente. Neste período foram aplicadas medidas de género? De cobrança coerciva? De cobrança coerciva. Sim, nós podemos considerar que nós começamos com o processo de cobrança ou de regulação voluntária em março de 2023. E até hoje, sim, nós já temos mais de 100 contribuintes que estão no processo de cobrança coerciva. Ok. Eu ia aqui perguntar quanto tempo é que demora esse período de sensibilização? Bom, normalmente, para os contribuintes responderem à notificação da Segurança Social, nós damos um prazo de 30 dias seguidos. Passado esse período, se o contribuinte não manifestar qualquer interesse em regularizar a sua dívida de forma voluntária, eles vão para o método da cobrança coerciva. Muito bem. Janete, meio-dia, o essencial desta conversa ficou aqui para nós o Manhã Girassol. Hoje estamos a falar ou acompanhar esta conversa sobre a cobrança coerciva. Exato. Nós voltamos a qualquer momento, Janete. O Sr. Lourenço e também aos rádio ouvintes em um até já. Está bem, eu até já. Não esqueçam da nossa adivinha. Exatamente, não nos vamos esquecer. Está bem, o Manuel falou do salário, mexeu comigo. Até já, Janete. Até já, Iracelma. E nós aqui no Manhã Girassol vamos continuar a olhar para a atualidade. A Comissão para a Política Social do Conselho de Ministros apreciou uma proposta de alteração pontual da lei sobre a liberdade de religião e de culto, com vista a conformar o documento aos desafios atuais. Durante o encontro foram também analisados outros documentos, com realce para a proposta de lei sobre o uso das línguas nacionais. A Comissão felicitou a Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol pela conquista do 12º título continental. A proposta de alteração pontual da lei sobre a liberdade de religião e de culto tem como finalidade a assegurar a plena proteção da liberdade religiosa e de culto, promovendo a igualdade de tratamento e a não discriminação entre diferentes confissões religiosas em Angola. O ministro da Cultura, Filipe Zau, garantiu que o diploma está agora pronto para seguir ao Conselho de Ministros nos próximos dias. Do modo geral, posso-vos dizer que a primeira foi acolhida com as alterações que se fazem necessárias e, portanto, iremos levar ao próximo Conselho de Ministros. Tem a ver necessariamente com questões relacionadas com a Lei 12, que tem a ver com as questões de caráter religioso. Essa lei foi discutida, é conhecida, portanto, a nível de todo o país,
quer a nível das confissões religiosas, algumas recebemos contribuições, agora falta acertar alguns aspectos que foram aqui avançados. As outras leis têm outros aspectos que temos que corrigir, melhorar, nomeadamente no que diz respeito à lei das línguas e no que diz respeito nas autoridades tradicionais também. Quanto à proposta de lei das línguas de Angola, documento que visa promover, diversificar e também difundir o estudo sobre as línguas angolanas de origem africana, de identidade nacional e de comunicação nos diversos setores da vida social, bem como a proposta de lei sobre as instituições do poder tradicional, que tem como objetivo estabelecer as atribuições, a competência, a organização, o regime de controlo, a responsabilidade e o património das instituições do poder tradicional, Filipe Zau sinalizou que, apesar de terem recebido sinal positivo da Comissão, ainda deverão ser melhor fundamentadas. Não, isso são trabalhos que temos que fazer a nível da fundamentação, principalmente. A fundamentação estava um bocado grande, um bocado académica, nós vamos trabalhá-la um bocadinho melhor, para que, em termos de lei, ela possa ser adaptada ao regime político que se pretende. Portanto, uma lei, um diploma não tem, portanto, uma fundamentação tão larga. Por outro lado, há ainda aspectos que temos que olhar de pormenor, né? E a mesma coisa em relação às autoridades tradicionais. Portanto, elas no seu todo não foram, vamos lá ver, apreciadas de forma negativa. Elas foram apreciadas todas de forma positiva. Umas têm menos aspectos que podem ser corrigidos e, portanto, podem ir agora, como é o caso da questão religiosa. Agora, as outras questões têm que ser melhor trabalhadas. E os desafios e oportunidades das indústrias de bens alimentares no país esteve ontem no centro do encontro entre a equipe económica do Governo e os operadores do setor. A reunião, orientada pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, serviu também para alinhar estratégias para alavancar o setor. O crescimento populacional é superior às necessidades alimentares. Segundo dados do governo, anualmente a população em Angola cresce 3,3%. O país tem necessidade de produzir 33 milhões de toneladas de alimentos ao ano para garantir a alimentação à população. Mas durante a sua apresentação, na reunião entre a Coordenação Económica e os empresários da indústria alimentar que aconteceu nesta terça-feira no Polo Industrial em Luanda, o consultor do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, António Stott, assinalou que o país vai próximo das suas necessidades. Ou seja, nós temos a necessidade de 33 milhões de toneladas, que é a nossa necessidade de consumo. Estamos a produzir 29 milhões de toneladas ao ano, com incremento na ordem deste período, na ordem de 9 milhões de toneladas. Prevemos na campanha agrícola para o ano 2025, por favor, slide seguinte, prevemos um aumento da produção, a nossa produção na ordem de 30 milhões de toneladas, muito próximo de 91% das nossas necessidades. Todavia, a nossa produção encontra-se concentrada na mandioca, banana, milho, ou seja, estamos a produzir muitas raízes e tubérculos. Somos praticamente autossuficientes em fruta, legumes e verduras. Temos ainda um grande desafio a nível dos cereais e da produção pecuária. A base alimentar angolana ainda é muito dependente da importação, o que acarreta avultados custos de divisas. Entretanto, há ainda desafios pela frente para diminuir os níveis de importação. Dali, o encontro convocado pela equipe económica, orientada pelo Ministro de Estado, José de Lima Massano. Portanto, temos, por isso, não necessariamente apenas desafios, mas, sobretudo, oportunidades. E o tema é como é que tomamos estas oportunidades. Portanto, o nosso mercado continua a crescer, a demandar, e por isso, para quem está no setor produtivo, e o propósito deste encontro também, como é que nos armamos para, em conjunto, tirarmos benefício das oportunidades que vão surgindo. Portanto, resolvendo temas essenciais, julgados tanto com o bem-estar e prosperidade dos cidadãos, mas também permitindo que a economia
continue a crescer e os capitais investidos protegidos e suficientemente rentabilizados. A equipe econômica reúne-se com empresários da indústria alimentar para radiografar desafios e traçar estratégias para que o país possa atingir a autonomia alimentar. Encontro decorreu na unidade industrial Foodtech, em Viana. E mais de 60 empresas dos diferentes setores marcam presença na Expo Catoca, edição 2025. A maior indústria diamantífera de Angola celebra 30 anos de existência, com os olhos no crescimento robusto do setor mineiro. Com um vasto percurso, a indústria que é símbolo nacional possui uma missão que transcende a extração do diamante da terra. É aquela que contribui para o desenvolvimento da economia nacional. Ao presidir o ato de abertura da comemoração, o Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás enalteceu o papel da Catoca na boa gestão, transparência e o compromisso com a responsabilidade social. O setor mineiro é um dos motores para o desenvolvimento do nosso país, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Estamos a dar os primeiros passos, mas de certeza absoluta que ainda iremos contribuir muito mais para o nosso país. É tempo de olhar para os próximos anos e perguntar o que a Catoca queremos deixar às futuras gerações. Que legado estamos dispostos a construir hoje para o amanhã de Angola? A figurar na lista das maiores do mundo, a cidade mineira de Catoca, em Angola, é a maior em volume e valor. O governante reforçou, por outro lado, que é possível continuar a transformar recursos minerais em progresso, desafios em oportunidades e trabalho árduo em esperança para milhões de angolanos. Catoca é orgulho nacional. É a prova viva de que a excelência, a inovação e a responsabilidade social podem caminhar juntas. É a demonstração de que uma empresa pode ser ao mesmo tempo altamente produtiva e profundamente humana. As suas ações de responsabilidade social, no apoio às comunidades, na educação, na saúde e nas infraestruturas, dizem-nos algo maior, que o valor de Catoca não se mede apenas em quilates, mas sobretudo no impacto positivo que gera na vida das pessoas. Com o lema "Aqui onde os diamantes encontram comunidade", a indústria diamantífera do país analisa durante 3 dias os marcos e desafios dos diamantes da Catoca e projeção futura, a sustentabilidade e competitividade no setor mineiro angolano, desempenho da Catoca enquanto contribuinte, desafios da Catoca e das empresas mineiras e outros temas. Saiba como vai estar o tempo na província de Cabinda, mais ao norte do país, que terá o dia com nuvens e sol. A temperatura mínima chegará aos 20 graus e a máxima aos 25. Umidade de 78%. E intervalo no Manhã Girassol nesta edição de quarta-feira. Até já. Estamos de volta. O Manhã Girassol, o matinal da TV Girassol. As pequenas e médias empresas do setor petrolífero podem beneficiar em breve de capacitação e financiamento, fruto de um memorando assinado nesta terça-feira em Luanda entre o INAPEM e a Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola. A iniciativa visa dinamizar o setor empresarial. Prosperar e incentivar o setor empresarial a produzir e contribuir para o desenvolvimento do país é o que se espera das empresas petrolíferas, que poderão ter um alívio com financiamento e capacitação possíveis graças ao acordo firmado entre o Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e a Associação de Empresas Autóctones para a Indústria Petrolífera de Angola, segundo refere Ana Celeste, administradora do INAPEM. Relativamente ao protocolo, é um protocolo que vai ajudar, vai permitir, não será apenas um protocolo, um documento que vai ficar engavetado, mas sim vai servir para fortalecer o ecossistema das micro, pequenas e médias empresas. Nós vamos poder, com a assinatura deste protocolo, desenvolver mais
a capacitação das MPMEs, vai ajudar também no financiamento deste segmento empresarial. Portanto, no fundo, é isso que nós pretendemos. Afinal, as pretensões não param por aí. Atualmente, a Associação de Empresas Autóctones Prestadoras de Serviço no Setor Petrolífero controla mais de 100 empresas e aponta para a aquisição de contratos para o exercício das funções no setor como um impasse a ser ultrapassado. O maior desafio que nós encontramos é nós recebermos contratos ou termos acesso a contratos. Esse é o maior desafio. E é um desafio que nós queremos transpor o mais rápido possível, porque a indústria petrolífera ela é a indústria que sustenta o nosso país. As pessoas não sabem, muitas não sabem, mas a indústria petrolífera só em Angola movimenta uma média de 16 bilhões de dólares todos os anos só em serviços. Assina-se o acordo e espera-se a prática. A associação diz estar ávida para contribuir de forma rápida no desenvolvimento econômico, com pelo menos 20% na prestação de serviço no setor dos petróleos e gás. Nós queremos mudar esse quadro. Nós queremos o mais rápido possível, com essa parceria que estamos a assinar com o INAPEM, nós darmos a possibilidade que as empresas angolanas tenham acesso a pelo menos 20% da prestação de serviços no setor de petróleo e gás, de forma que os recursos fiquem aqui em Angola. O projeto de apoio à sociedade civil e à administração local em Angola realizou uma conferência nacional sobre o jornalismo cidadão na Escola Nacional da Administração e Políticas Públicas, aqui em Luanda. 2 painéis dominaram a conferência, o primeiro sobre o papel do jornalismo cidadão na governação local e o segundo sobre as boas práticas de comunicação comunitária. A conferência visa promover o debate sobre o papel do jornalismo cidadão na governação participativa, liberdade de imprensa e participação democrática. A gestora de projetos da delegação da União Europeia em Angola fez uma abordagem sobre o tema da conferência e sobre as questões que envolvem o jornalista e o jornalismo na comunidade. De quem é a responsabilidade a tarefa da aproximação dos acontecimentos às comunidades? Julgamos ser dos meios de comunicação social, alguns representados hoje na presente conferência, que visa reforçar, caros atores e fazedores da comunicação social, influenciadores da opinião pública, os vossos conhecimentos e as vossas aptidões, atitudes e comportamentos para intervenção e cobertura jornalística, de forma eficaz, de todos os assuntos ligados à descentralização, à governação participativa, à igualdade de género e inclusão. O jornalista e também preletor desta conferência, Teixeira Cândido, falou do papel do jornalismo cidadão na governação local e também das boas práticas de comunicação comunitária. Temos a ideia de que o jornalismo cidadão é igual ao jornalismo convencional, não há alguma diferença. A grande diferença é que, em princípio, ao contrário do que acontece, que é levar a informação às comunidades, regra geral, o jornalismo cidadão tem a preocupação de levar, de emancipar a voz da comunidade, ou seja, os problemas da comunidade sobressaem, não é mais saber, não é uma questão de políticas públicas que têm que ser levadas ao conhecimento do cidadão, mas são as preocupações da comunidade que têm de ser levadas a quem tem competência de gerir. Fernando Paixão, quando da abertura desta conferência, falou que no cenário contemporâneo, o manual agora disponibilizado joga um papel de suma importância. O lançamento oficial do manual sobre jornalismo cidadão representa um marco importante na consolidação das práticas inclusivas e transparentes, onde o cidadão deixa de ser apenas espectador e passa a ser agente ativo na produção e disseminação da informação de interesse público, para dar voz àqueles que mais precisam, promovendo a responsabilização social e fortalecer a democracia local. Esta conferência foi realizada pelo PASCAL, Projeto de Apoio à Sociedade Civil e à Administração Local em Angola, e financiado pela União Europeia.
O governo do Mochico está a realizar várias atividades para saudar os 108 anos da província. Para o efeito, deve realizar a 13ª edição do Prémio de Jornalismo, que esteve inativo por 3 anos. O governo provincial do Mochico realizou, na manhã desta terça-feira, uma conferência de imprensa que marca o arranque oficial dos preparativos para as comemorações dos 108 anos da província do Mochico. As celebrações do 17 de setembro de 2025, dia do fundador da nação e do herói nacional, serão comemoradas junto com as festividades do Dia da Província, celebrado a 15 de setembro, com a realização de vários eventos, desde desportivos, culturais, econômicos, acadêmicos, entre outros, para saudar as duas datas. Promovido pelo Gabinete de Comunicação Social, o encontro reuniu órgãos de imprensa locais com o objetivo de apresentar o plano das festividades e anunciar a 13ª edição do Prémio Provincial de Jornalismo. O Governo Provincial do Mochico, através do Gabinete de Comunicação Social, agitou condições para que neste ano que festejamos os 50 anos de independência nacional, fosse possível a realização da 13ª edição do Prémio Provincial de Jornalismo. Anunciamos que o grande vencedor terá 2 milhões de kwanzas. Também, como disse, as categorias são imprensa, foto, jornalismo, jornalismo radiofónico e televisivo. Segundo os jornalistas pertencentes aos órgãos de comunicação social do Mochico, alegam que o prémio visa reconhecer os jornalistas que contribuem para o fortalecimento da entidade regional. Os jornalistas já esperavam esse evento há muito tempo. Passamos, de facto, muito tempo sem termos essa proeza. E agora que o governo achou melhor levantar esse prémio, acho muito importante e ajuda a classe a trabalhar mais, e aqueles que nunca participaram desses prémios, acho que é a melhor oportunidade para poder fazer mais e gratificar a classe. Sim, satisfaz, uma vez que nunca tivemos um prémio com 2 milhões de kwanzas. É claro que vamos nos esforçar para podermos remeter os nossos trabalhos para ver se seremos vencedores. É bem-vindo porque é um evento que serve para valorizar os nossos trabalhos como jornalista, porque ao longo do dia, ao longo dos tempos, temos a missão, não é, de informar e também formar a população, sobretudo em eventos, em factos que acontecem dentro da nossa comunidade. E são 8h16. Vamos a conferir pela terceira vez nesta edição do Manhã Girassol como estão as coisas em alguns pontos aqui da cidade capital. O contacto é com Simão João. Olá, Simão João, uma vez mais, bom dia. Dá para perceber que estás na 21 de janeiro, onde o trânsito a esta altura está carregadíssimo, no sentido Nosso Centro, em direção ao aeroporto. Olha, Iracelma, definitivamente a quarta-feira é o dia mais produtivo da semana e o trânsito não está canaua para os automobilistas que circulam, sobretudo por estas vias, onde já passamos, aí na Pedro de Castro, Vanduna e Loi, sentido para quem está a sair do Golfo 2 em direção ao Benfica e também do Benfica em direção ao Golfo 2, não está fácil. Aqui também na 21 de janeiro as coisas estão literalmente complicadas e nós vamos mostrar como está o trânsito por esta altura. Não está fácil para quem está a vir, por exemplo, da zona da multiperfil e quer pegar aqui a 21 de janeiro para desembocar até ao aeroporto 4 de fevereiro, por exemplo. Está difícil o trânsito e sem contar ainda que normalmente há essas paragens para que os pedestres possam então fazer a travessia segura com a sinalização do agente regulador de trânsito e isso também aumenta mais ainda aquilo que é o engarrafamento, prolonga-se as filas de viaturas que estão nesta altura aqui na zona da Gameca em direção ao aeroporto. Esta paragem de quase 30 segundos, se não mesmo 1 minuto,
já faz com que o trânsito fica mais carregado ainda, sobretudo para quem está a vir destas zonas da Gamec, ou seja, do Futungo, em direção aqui a 21 de janeiro. Muito difícil mesmo, apesar do agente regulador de trânsito estar aqui, como é perceptível, através do seu apito, sinalizando com que as viaturas sejam mais velozes, podemos assim considerar, andem com uma velocidade mais considerável, mas não está fácil, não está mesmo fácil, porque está engarrafado de facto esta via, tal como nós mostramos na zona da Vila da Gamec. Está complicado. De facto, hoje os cidadãos acordaram e saíram para fazer a sua atividade normal, em grande maioria, nesta quarta-feira, considerado o dia mais produtivo da semana. De facto, está-se a produzir, quer seja em termos de viaturas presentes na estrada, como também dos cidadãos que fazem a sua vida normal aqui nesta zona. É só para observar, Iracelma, que também quem está a vir do Rocha, por exemplo, e quer pegar aqui a Gamec, também já está complicado o trânsito, tanto num sentido como no outro. Esta panorâmica que nós mostramos é em função da passadeira e da paragem constante para que os cidadãos possam atravessar com alguma segurança, os cidadãos que saem de diversos bairros aqui da Gamec, sobretudo do mercado que existe aqui, que é o mercado da Madeira, onde vende-se maioritariamente materiais de construção. As paragens, claro está, continuam cheias, podemos assim considerar, com muita presença das viaturas azuis e brancas, ou seja, os taxistas que também marcam presença nesta altura aqui na paragem da Gamec. Muitas viaturas, muito movimento rodoviário se faz por esta zona da Gamec. Não está fácil, de facto, fazer a transitabilidade, quer seja de peões, como também dos automobilistas. Por exemplo, nesta passadeira já está carregada de cidadãos para poderem então fazer a travessia, aguardando pela sinalização do agente regulador de trânsito para que possam passar com alguma segurança. Aí está, vão fazer então esta travessia agora e o trânsito não é? Para que as pessoas passem com segurança, e isso com certeza prolonga mais ainda aquilo que é as filas das viaturas que estão em direção, acreditamos, aos seus locais de trabalho. E com certeza vão chegar ligeiramente tarde hoje, neste dia que é considerado o mais produtivo a nível da semana. Trânsito literalmente parado por esta altura aqui na zona da Gamec. Não é recomendável, não está canaua, não está fácil. Iracelma. Não está fácil mesmo. O trânsito na Avenida 21 de Janeiro. As coisas estão duras para os automobilistas que trafegam neste ponto da Avenida 21 de Janeiro. E é na rua onde nós vamos continuar. Vamos dar-lhe a ver outros pontos, melhor, da cidade capital. Temos o quadro geral, mas é na Bomba dos Mirantes onde vamos começar esta ronda com o suporte do CISP. O trânsito neste troço faz-se tranquilamente para quem passa por baixo do viaduto. Já para quem vai passar ao lado adjacente do viaduto, o trânsito já está carregado, lentinho, difícil a circulação neste ponto da Pedro de Castro Vanduneloi. Na Comandante Pedalé, também na Pedro de Castro Vanduneloi, o trânsito está completamente carregado, ou continua carregado, está difícil para os automobilistas que saem do Golfo 2 em direção ao Benfica ou até mesmo ao Futungo de Belas. Já para quem sai do Pedalé em direção ao Golfo 2, o trânsito está lento, mas circula-se na normalidade. Ainda na Avenida Pedro de Castro Vanduneloi, aí na zona do Avô, é só deslizar, é só escorregar a esta altura, não há constrangimentos. Aqui na zona da Camama 1, esta é a fotografia rodoviária, trânsito lento nos dois sentidos, um anda para anda, exige alguma paciência dos automobilistas, mas trafega-se nesta altura com muita lentidão na zona da Camama 1. Temos mais uma conexão com a Girassol FM. O contacto
com o matinal da Girassol FM nos 102.7 com a Janete Meio-Dia, que nesta edição só tocam grandes quetas. Grandes quetas. Estamos agora a ouvir Calabeto, Malange. Uma música que dispensa apresentações. Com certeza. Já agora, um bom dia com energia para o pessoal de Malange. Exatamente. Bom dia com energia para os radiovintes. Para aqueles que nos acompanham a esta altura, saibam que estamos conectados ao Manhã Girassol, fazemos aquele exercício que tem sido habitual ao longo das nossas edições, levamos a televisão à rádio e trazemos certamente a rádio à televisão. Sentir a energia do Bom Dia com Energia. Exatamente, isso acontece na multiplataforma Redes Girassol. Que é o nosso caso. Exatamente, exatamente. Então, como estão as coisas por aí, Janete? Aqui continuamos a cruzar palavra, a unir palavra, boa música e, claro, solidariedade também, não é? Está aberta, em andamento ainda, a campanha de arrecadação de donativos para a pequena Carolina, de 13 anos, que quer continuar a estudar. A Carolina precisa de roupa, calçado, ainda que usados, contanto que estejam em condições, podem ser doados. A Carolina vai estudar a 8ª classe este ano, precisa também de material escolar. As aulas começam já na segunda-feira, então toda a ajuda é bem-vinda. Quem tiver alguma coisa para oferecer, para ajudar nesta campanha, pode trazer as instalações da Rede Girassol, que nós vamos receber e fazer chegar certamente com muito gosto. Ainda esta semana, porque já que as aulas arrancam na segunda-feira, a Carolina precisa ter as condições criadas para começar a estudar. Já agora, o número do calçado da Carolina é o 36. Exatamente, Iracelma. Então, aí, como é que vamos? Eu consigo vos acompanhar daqui, recebo as imagens, vi há pouco tempo que estavam aí com trânsito. Já tem resposta para a nossa adivinha? Eu já lancei. Já? A sombra. Logo no nosso primeiro contato. A sombra. O Manu é que disse o salário. Que é o salário, não é? Mas o Manu falou de salário por quê? Será que está magoado? Eu não sei. Epa, só o Manu pode responder. Manu não sei se nos está a ouvir a esta Manu altura. Responde. Sim. Manuela, estou a te ouvir. A Janete quer saber se estás magoado com alguma coisa. Queres mandar recado? Magoado nunca. Ele diz magoado nunca. Sim, senhora. Manuela é sério. É um homem que não se magoa com facilidade. Homem duro. Não é qualquer coisa que magoa, E depois Manuel. ele tem 1,80 m, homem alto, tem os braços muito fortes. Epá, 1,80 m, parece que de um tempo para cá o que está a bater é de 1,67 para baixo. Agora é tudo adundão. Aham. Não, mas o Manu é um homem forte. Com certeza. Já jogou basquetebol também em grandes clubes escolares. É uma figura que dispensa apresentações. Incontornável. Incontornável o Manu. Qualquer dia desse o Manu vem também aqui a este set, não é? Vamos apresentar um pouco daquilo que é a equipa que faz acontecer diariamente. Exatamente. O Manhã Girassol e o Bom Dia com Energia, Com não é? certeza, porque muita gente fica a perguntar quem é a Regi, porque a gente às vezes fala Regi e o pessoal pensa que a Regi é uma senhora. Há lá uma vasta equipa. O André com uma barriga assim salienta, não é? Baixinho, atrevido. Há uma boa malta. O Manu também a esta altura está na Regi. Iracelma, isso que você está a fazer com o Manuel, com o André, é uma espécie de bullying. Há uma instituição aí que está a gostar de vir buscar na redação. Não, mas, meu amigo, eu só estou a dizer a verdade. Um dia desses o André vai aparecer aqui também no set. Vamos aproveitar para apresentar, porque a Iracelma está aqui diariamente no set. Mas há uma vasta equipa que se desdobra dentro e fora da redação para fazer acompanhar, fazer acontecer melhor o Manhã Girassol. Mas pronto, vamos ver. Um dia desses, Janete Meio-Dia. Está bem, Iracelma. Nós vamos voltar a colocar um ponto e vírgula nesta nossa conexão, não é? Eu acho que quando regressarmos será para dizer bye-bye. Exatamente, para dizer se é realmente a sombra ou não, o que nunca passa Vamos ter por a nós, mas está resposta sempre também à da nossa nossa frente. adivinha, não é? Exatamente. Até daqui a pouco, Iracelma. Bom dia Até com daqui energia. a pouco, bom dia com energia para ti também, Janete Meio-Dia, são 8h28. Vamos voltar a conferir o que escrevem os jornais nacionais e internacionais nas suas primeiras páginas.
Nesta ronda vamos começar com o jornal que tem tudo, o jornal O País, que traz em destaque: Presidente da República João Lourenço, o povo angolano estava a precisar desta vitória, deste título, que não é mais um título, por agressão a agentes da Polícia Nacional. Militantes da UNITA condenados a 1 e 2 anos de prisão efetiva no BIE. Salário mínimo nacional passa a 100 mil kwanzas a partir de setembro, também em destaque na edição de hoje do jornal O País. No jornal britânico The Times, interseção francesa de pequenos barcos no mar ameaçada por voto de confiança. O potencial colapso do governo da França pode impedir a mudança na lei necessária para permitir que suas autoridades interceptem embarcações de migrantes. Estamos a olhar agora para a capa do jornal espanhol La Vanguardia. É destaque: o governo declara quase toda a Espanha como área afetada por desastres. O executivo planeia aumentar a ajuda para os 113 grandes incêndios e as 5 tempestades torrenciais em 16 regiões autónomas. Já o jornal francês Le Figaro titula: por trás do impasse político paira o espectro da crise financeira. A provável queda do governo em meio aos preparativos para o orçamento de 2026 abre um período de incerteza que preocupa empresas e mercados. Os mercados, ou melhor, o mercado de ações está em queda e as taxas de juros estão a apertar-se. O jornal desportivo A Bola titula: Benfica Fenerbahçe. Não temos plantel para fazer flores, mas vamos jogar, diz José Mourinho. Precisamos de paciência e inteligência para vencer. São palavras do técnico do Benfica, Bruno Lage. Futuro nas mãos, na capa do jornal desportivo A Bola. São 8h30. A previsão do tempo na cidade de Lubango, que terá o dia com sol encoberto. Temperatura mínima de 11 graus e a máxima de 28, umidade de 23%. Rumamos para o último intervalo nesta edição do Manhã Girassol. Até já. Estamos de volta. Vamos olhar para a atualidade além das nossas fronteiras. A cólera está a espalhar-se no Sudão, para o Chad, e já fez 63 mortos na província oriental em julho. 4 pessoas morreram devido ao surto no campo de refugiados Dog. O campo alberga aproximadamente 20 mil refugiados sudaneses. Veja mais no Compacto Africano. A doença chegou aos campos de refugiados que acolhem civis sudaneses que fogem do conflito no seu país desde julho. Especialistas e organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, tinham alertado para este cenário. Um surto de cólera que não tem largado o Sudão desde 2024 chegou ao vizinho Chad. 63 pessoas morreram da doença na província de Ouaddaï, no leste do país, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde emitido na segunda-feira. O Chad registrou um total de 938 casos suspeitos na área, onde a epidemia chegou no mês passado, segundo as autoridades. As autoridades de saúde do país afirmaram que aumentariam os esforços para uma melhor higiene e saneamento na região, a fim de evitar uma maior propagação da doença. À medida que cidadãos sudaneses fogem do conflito, a cólera começou a eclodir em campos de refugiados no estrangeiro. Os ugandenses questionaram nesta terça-feira um acordo com os Estados Unidos para receber migrantes deportados, destacando a falta de aprovação parlamentar e que o acordo alivia a pressão política sobre o presidente autoritário do país. As autoridades ugandesas divulgaram poucos detalhes sobre o acordo, embora tenham afirmado que preferiam receber deportados de origem africana e que queriam indivíduos com antecedentes criminais. No entanto, o país está a ser apontado como um possível local para o detido de alto perfil Kilmar Abrego Garcia, um nativo de El Salvador que foi acusado de contrabando de pessoas.
Abrego Garcia, objeto de uma prolongada saga de imigração, foi detido na segunda-feira por autoridades de imigração em Baltimore e o Departamento de Segurança Interna disse em comunicado que ele está a ser processado e pode ser deportado no Uganda. No noroeste da Nigéria, as mulheres enfrentam algumas das probabilidades mais mortais do mundo ao dar à luz. A região, já marcada por anos de insurgência do Boko Haram, agora luta contra sistemas de saúde em colapso, ajuda em diminuição e crescente insegurança, deixando as mães com pouco acesso a cuidados. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a Nigéria registrou pelo menos 70 mil mortes maternas em 2023, mais de um quarto do total global. Pelo menos uma em cada 100 mulheres nigerianas morre durante o parto, tornando-se o país mais mortal do mundo para dar à luz. No estado de Borno, onde os militantes do Boko Haram continuam a atacar quase diariamente, clínicas foram destruídas, os médicos são escassos e muitas cidades tornaram-se cidades de guarnição fortemente militarizadas. E em Tel Aviv, dezenas de familiares dos reféns e apoiantes saíram às ruas para exigir que o governo israelita chegue a um acordo com Hamas para encerrar a guerra e garantir a libertação dos seus entes queridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai se reunir com o seu gabinete de segurança nesta terça-feira para discutir a situação em Gaza e possíveis planos para chegar a um acordo sobre a libertação de reféns. Antes do encontro, uma série de protestos tomou conta das ruas do país, fechando importantes rodovias para exigir esforços do governo para recuperar os cativos ainda em posse do Hamas. O gabinete de Netanyahu informou ao jornal The Times of Israel que haverá reunião, mas não esclareceu se as discussões serão centradas na proposta de cessar-fogo e libertação de reféns que o Hamas aceitou na semana passada. No entanto, a imprensa local reportou que esse plano não está na pauta. O encontro ocorre depois do ministro da Defesa israelense, Israel Katz, prometer prosseguir com a ofensiva contra a cidade de Gaza, maior aglomerado urbano do enclave que as forças do Estado judaico pretendem ocupar. O ministro disse que a cidade será arrasada a menos que o Hamas concorde em encerrar a guerra nos termos de Israel e libertar todos os reféns. No domingo, o grupo palestiniano afirmou em comunicado que o projeto de tomar a cidade de Gaza demonstra que Tel Aviv não leva a sério um cessar-fogo, reiterando que a trégua seria a única maneira dos reféns serem libertados. São 8h39. Temos a atualidade esportiva para acompanhar a seguir, aqui no Manhã Girassol. Vou à conversa com a Georgina João, que já cá está. Georgina, muito bom dia, minha colega, bem-vinda. Bom dia, Iracelma, muito obrigada e bom dia também para casa, para quem nos assiste a esta hora. O Afrobasket terminou, mas as notícias continuam sobre esta competição. Exatamente. Nós, na segunda-feira, ainda falamos sobre isso. Terminou no domingo, mas ao longo desta semana ainda vamos falar muito sobre esta conquista que foi tão desejada, tão almejada por nós. Nós temos agora 12 títulos e continuamos a ser os maiores do continente africano. É verdade, o duodécimo. Essa palavra ainda... Duodécimo. Se calhar eu fiquei ainda no Endeca Campeões. Exatamente, mas temos que começar já a preparar esta transição, porque o Endeca Campeões ficou mesmo na história. No passado. Este de Endeca Campeões, uma trajetória que tinha sido interrompida há anos, ficou mesmo na história. Nós temos o 10º título, mas vamos ficar pelo 12º título continental, exato, não é? É muito mais fácil, mais prático. Mas eu sei que para além do basquetebol também trazes notícias sobre os palancas negras. Exatamente, já vamos falar sobre os palancas negras. Sei que a Iracelma gosta muito de basquetebol. Como é da Europa vão fazer parte, são na verdade 24 seleções e nós vamos poder acompanhar também esta prova que é fantástica. O melhor do basquetebol europeu. Exatamente. Muito bem. Agora, nos palancas negras, a grande novidade é o regresso do avançado Capita, que joga na Polónia, no
no Radiomak, não, certo? É uma equipa polónia da primeira divisão. Capita não vem à seleção nacional desde 2023, a altura em que jogou pelos Palancas diante de Madagascar, mas para os jogos de qualificação ao CAN 2023, que se disputou em 2024, no ano passado, na Côte d'Ivoire. Então vamos à atualidade esportiva uma a uma, aqui no Manhã Girassol. Vamos, Girassol. E vamos começar com o basquete. O presidente da República, João Lourenço, voltou a considerar que a conquista do Afrobasket 2025 pela Seleção Nacional Sénior Masculina de Basquetebol tem grande significado, não apenas por quebrar um jejum de mais de 10 anos sem vitórias continentais, mas também por ser alcançada no ano em que o país assinala 50 anos de independência. O chefe de Estado falava na cerimónia de recepção à equipa campeã africana que decorreu na tarde de ontem no Palácio da Cidade Alta. Depois de já o ter feito no dia da final do jogo entre Angola e o Mali, primeiro ao entregar a taça e depois, através de uma mensagem na sua página do Facebook, o Presidente da República reiterou o agradecimento à equipa nacional pela conquista do 12º título há muito sonhado pelos angolanos. No Salão Nobre do Palácio da Cidade Alta e na presença da Primeira-Dama Ana Dias Lourenço, do Ministro da Juventude e Desportos Rui Falcão e demais individualidades, João Lourenço disse aos jogadores do 5 Nacional que o título não foi apenas mais um Afrobasket conquistado, mas aquele que faz toda a diferença. A vitória aqui em Angola, neste ano 2025, não foi apenas mais um Afrobasket conquistado, mas, sobretudo, aquele que fez a diferença, que quebrou o jejum a que estivemos sujeitos durante um número considerável de anos. Portanto, isso faz desta conquista algo diferente das demais, em que, de forma consecutiva, nós íamos vencendo, como se os outros não soubessem jogar basquete. Nós precisamos de massificar ainda mais a prática desta modalidade, do basquetebol e de outras, mas em particular desta, uma vez que está provado que Angola tem um grande potencial. Ainda pela frente, podemos ir muito mais longe em termos de basquetebol. Depois da homenagem no Salão Nobre, o Presidente da República e a Primeira-Dama pousaram para uma fotografia com os atletas no Jardim do Palácio. O capitão da Seleção Nacional, Gerson Gonçalves Luquene, falou da mensagem que lhes foi passada pelo Presidente da República. Já o Presidente da Federação de Basquetebol, Muniz e Silva, caracterizou a conquista do Afrobasket como resultado de trabalho árduo. O responsável garantiu a continuidade do treinador espanhol Pepe Clarose à frente do 5 Nacional. Tudo que sei neste momento é que o Presidente agradeceu a nossa presença e está feliz por termos concretizado o troféu que muito Angola tem ganho durante todo esse tempo. E as outras coisas, outros detalhes não posso dizer aqui. Contudo, tenho a dizer que são coisas boas para nossos atletas e que o povo angolano fica descansado que o senhor Presidente o que prometeu e que vocês viram nas câmeras está a ser cumprido. Campeões africanos de basquetebol foram recebidos no Palácio da Cidade Alta para uma homenagem que lhes foi feita pelo Presidente da República, João Lourenço. E nós vamos continuar a falar de basquete. Arranca hoje o Eurobasket 2025, Campeonato Europeu de Basquetebol entre seleções, organizado pela FIBA, Federação Internacional de Basquete. A prova é disputada de 4 em 4 anos. Desta vez vai acontecer em 4 países, nomeadamente Chipre, Finlândia, Polónia e Letônia. A grande final acontece no dia 14 de setembro. Participam da prova 24 seleções, divididas em 4 grupos entre os jogadores convocados. Para as 24 seleções presentes na competição, estão alguns dos astros de maior destaque da NBA, que é a maior liga de basquetebol do mundo, como o 3 vezes MVP Nikola Jokic, que defende a Sérvia, o grego melhor Giannis Antetokounmpo e o jogador do
Los Angeles Lakers, Luka Doncic da Eslovénia. Nomes de peso da seleção francesa, Victor Wembanyama e Rudy Gobert, estão de fora do Eurobasket por lesão. E nós agora vamos falar de futebol. O atacante do Radomiak, da Polónia, Kapita, é a grande novidade dos 26 convocados de Pedro Gonçalves para os duelos de qualificação ao Mundial 2026. As partidas acontecem nos dias 4 e 9 do mês em curso, frente às seleções da Líbia e de Eswatini. O selecionador nacional, o português Pedro Gonçalves, apresentou na tarde desta terça-feira a lista dos jogadores selecionados para a data FIFA de setembro. Para a baliza, 3 atletas mereceram a confiança do timoneiro da seleção nacional sénior masculina de futebol. Os jogadores convocados: guarda-redes, Adilson da Cruz, Neblu, Agostinho Calunga, António Dominique. Nos defesas, Pedro Gonçalves chamou 7 jogadores para esta corrida rumo ao Campeonato do Mundo a se disputar em 2026 na América do Norte. Defesas: Boatu Jonathan, Clinton Mata, David Carmo, Edi Afonso, Quialonda Gaspar, Luís Eusébio, Núrio Fortuna. Para o meio-campo, 8 atletas vão disputar pela titularidade no dia 4, assim como no dia 9 de setembro próximo. Alfredo Ribeiro, Freddy, Anderson da Cruz, António Ossi, António Moanza, Maestro, Benedito Mukendi, Beni, Bernabé Tomás, Beni, Manuel Cafumana, Show, Pedro Bondo. No setor mais ofensivo dos Palancas Negras, Pedro Gonçalves chamou igualmente 8 ativos com destaque ao regresso de Osvaldo Capemba, Capita. Avançados: Ambrosini Salvador Zine, Felício João Milson, Laurindo Aurélio Depu, Mbala Nezola, Manuel Benson, Osvaldo Capemba Capita, Randin Teca e Zito Luvumbo. São estes os 26 jogadores convocados, os quais, obviamente, já estavam pré-convocados desde algum tempo, cumprindo naturalmente com a regulamentação. Recordo que a presente convocatória é para o ataque à 7ª e 8ª jornada de qualificação ao Mundial 2026. Os adversários desta dupla ronda são a Líbia e as Ilhas Maurícias. Angola joga no mês de setembro. Gelson Dalla e Mabululu são os grandes ausentes na lista dos eleitos de Pedro Gonçalves para a próxima data FIFA. Capita marca a lista do que os regressos dizem respeito depois de muito tempo sem vestir as cores da seleção nacional. 26 jogadores foram chamados para os duelos frente à Líbia e a Eswatini para a corrida ao Mundial do próximo ano. Os atacantes Gelson Dalla e Mabululu são as grandes ausências dos eleitos de Pedro Gonçalves para esta operação. O técnico de nacionalidade portuguesa justificou as razões da não chamada dos jogadores. O Mabululu já não compete de forma regular praticamente desde junho, que é certo que teve a fase final do seu campeonato, algo invulgar, mas que até nem foi no próprio país, mas teve a fase final, do qual, por motivo de lesão, não pôde praticamente dar contributo à sua equipa. Entrou no último jogo, praticamente no minuto final, no fundo quase mais para celebrar do que outra coisa. De maneira que, em virtude, inclusive, dos seus trabalhos com a sua equipa estarem parados, estão em período transitório. Aliás, agora vão começar também os trabalhos, porque nós vamos jogar precisamente com a seleção da Líbia, mas em virtude deste momento que o Mabululu precisamente atravessa, foi ponderado, naturalmente. É um jogador que tem vindo a fazer parte, com certeza no futuro, estando em boa forma, com certeza
que terá todas as condições para regressar ao lote de convocados. Naturalmente, se estão 26 agora convocados, muitos mais há que não estarão. No caso, o Gelson Dalla, e entre outros, que não estão presentes, cada qual por seu motivo, dos que não estão presentes, mas o caso do Gelson Dalla é paratório, portanto é de sabido do domínio público, que se lesionou, relativamente recente, mas que o impede de estar presente e dar contributo à seleção nacional nesta data FIFA. Quanto ao regresso de Osvaldo Capemba, capita, Pedro Gonçalves sublinhou que o atual momento de evolução do avançado em todas as vertentes está na base da sua chamada à seleção nacional. Sim, é um jogador que já tem atravessado todas as seleções jovens. Fiz com ele um percurso extenso, sobretudo no sub-17. Sei bem das suas valias, das suas virtudes. Já se estreou na seleção, curiosamente, num jogo, o Angola-Egito, que nós realizámos aqui. Já tem mais, portanto, tem 3 internacionalizações A perspectiva, se eu dissesse quando se estreou pela seleção, é que já teria um número semelhante, se calhar, aos seus colegas que já estão no seio da seleção A há algum tempo e que têm já muito mais internacionalizações que ele, mas, como disse bem, infelizmente tem sido assolado por um conjunto de lesões que o têm afetado particularmente a evolução da sua carreira. Já esteve para estar presente, por assim dizer, na Taça COSAF, na última edição da Taça COSAF, por estar a recuperar de uma lesão, solicitou a sua dispensa. Agora, concretamente, arrancou muito bem a época. Infelizmente, padeceu também de uma lesão, mas nada que o inquiete. Já está de regresso aos trabalhos do seu clube, portanto, a perspectiva é, inclusive, de ser utilizado este fim de semana. Portanto, acreditamos, não tendo sido uma lesão nada de preocupante, por assim dizer, que pode vir e dar o seu contributo na sua melhor forma. Recordo que Angola é a 4ª colocada do grupo D de qualificação ao Mundial 2026, Zona Africana com 7 pontos. A série é comandada por Cabo Verde com 13 pontos. Camarões ocupa a 2ª posição com 12 pontos. No 3º posto está a Líbia com 8 pontos. As Ilhas Maurícias com 5 e a Eswatini com 2 pontos são os últimos do grupo. Iracelma, estão assim contadas as notícias desportivas para este dia de hoje, quarta-feira, aqui no Manhã Girassol. Exatamente. Há mais sobre o desporto? Há mais, sim, que nós certamente vamos dar a conhecer aos nossos telespectadores e rádio ouvintes a partir das 12 horas aqui na TV Girassol e 12h30 no Rádio FM 102.7, o Grande Jogada. Muito bem. Georgina, João, nós agora vamos rumar pela última vez nesta edição para a Girassol FM, ao encontro da Janete Meio-Dia. Temos que saber a resposta certa da adivinha de hoje e também para dizer bye-bye a ela e aos rádio ouvintes. Janete, meio-dia, são 8h54, estamos na reta final do nosso encontro, mas não vamos sem antes sabermos a resposta certa da adivinha de hoje. Estamos curiosos e eu quero saber se acertei ou não. Vá lá, vamos aqui recordar algumas respostas ao que tenha dito: nariz, acento agudo, sombra, letra A, os olhos, testa, o futuro, salário, o amanhã. Nestas respostas tem uma correta, que é o futuro. O futuro? O futuro. Ah, é? O futuro, exatamente. Mas o que é que nunca passa por nós, mas está sempre à nossa frente? É o futuro. O futuro é amanhã, está lá à frente. Ainda não passou por aqui, mas já chegou lá. Mas pronto, Janete, são 8h55. Exatamente. Vamos dizer bye-bye. Eu sempre a ser apanhada no flagra, então. Exatamente, vamos dizer bye-bye. Eu não vou argumentar muito sobre isto, não é? Porque também acordo muito cedo para estar aqui.
Iracema, tens que renovar o argumento. Então... Acordo muito cedo para estar aqui, então eu acho que ao longo do programa fiz alguma confusão, okay. Mas pronto, é o futuro. Vamos ficar com esta resposta, que é a resposta certa também, não é, Janete? Exatamente. Não é o salário, Manuela, é o futuro. É o futuro. É o futuro do salário do Manu. Exato, exatamente. O futuro chega com salário, certamente. Naturalmente. Olha, meio-dia, está tudo dito, tudo contado. Está tudo dito, tudo contado. É tudo sempre um prazer, minha querida colega. Amanhã tem mais. Exatamente. Para a penúltima edição da semana do Bom Dia com Energia e também do Manhã Girassol. Vocês começam mais cedo, às 6 horas, e nós estaremos aqui a partir das 7 da manhã. Nós igualmente, com toda a alegria e muita boa disposição, sempre com muita energia. Bom dia, até amanhã. Energia. Bom dia, até amanhã, Janete. Bom dia. Georgina João, até amanhã para ti também, minha Obrigada, colega. Selma, até amanhã. E também para os nossos telespectadores. Amanhã voltamos a estar juntos a partir das 7 horas. Fique bem.